você gravar a aula, porque ela tá sem internet. Ele já foi gravar. Tinha 30 slides, o meu pai Cristo. Mas presta atenção, esses 30 slides, é isso que eu também queria que vocês observassem. Esses 30 slides, deixa eu compartilhar minha tela. Não, mais bem, tio, mais bem, eu concordo, porque, tipo, várias pessoas não estão entendendo. Inclusive, vai lá, que eu gostei muito. Tá, valendo lá. O que é esses 30 slides, gente? Então, nós estão vendo o livro, né? Então, os 30 slides é o capítulo 6, ó. É toda essa parte, por isso que ficou grande, ó. É tudo isso. Tá bom. Ricardo? Tudo isso aqui. Eita, tio, é tarefa. Entenderam? Por isso que é bastante slide. Todos têm atividade, todas as atividades estão feitas, para vocês terem como exemplo. Ó, o movimento aqui, cadê? Somente, o senhor passou o módulo do professor em slide pra gente? Tipo isso? Parecido. Ó, é essa parte aqui, ó, sistema de equações. Tudo isso aqui, nesses 30 slides. Por isso que é bastante slide. Ó, eu não dormi ontem, gente. Só por causa de vocês. Não, mentira. O professor tá fazendo porque quer. E aí só falta inequações. Inequações, aí o professor passa no próximo slide. Tá? Então, são dois capítulos, né? 2 livros, no caso, dentro desse slide. Daí, o que aconteceu? Eu conversei, né? Tá tudo gravado que nós falamos hoje, que nós estamos falando, falamos ontem, estamos falando hoje. Então, o que acontece? Quando vocês tiverem alguma dúvida, pode falar para o professor não vai ficar bravo, o professor vai entender naturalmente, vai tentar melhorar como eu estou fazendo agora, correto? Só que assim, eu preciso muito que vocês me retornem essas atividades. Eu preciso que vocês tentem fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu mandei para vocês fazerem as... Cadê? Agora eu me perdi, vamos lá. Deixa eu voltar lá, antes de tudo. Eu pedi para vocês fazerem essas atividades aqui. Poucos me mandaram do livro 4, porque eu cheguei e nós estávamos no livro 4, lembra? Poucos me mandaram essas atividades Tio, aqui do livro eu 4. mandei, Rainha. Eu mandei. Sim, acho que foi 4 que me mandaram. O resto, mais nenhum, gente. E essa atividade, quem passou foi a tia Márcia. Então, eu preciso desse retorno de vocês. A gente corrigiu e ninguém... Quer dizer, perdão. Alguns me mandaram, mas a maioria não mandou. Certo? Eu mandei. Eu preciso desse retorno. Quem mandou, tudo bem, mas quem não me mandou, eu preciso desse retorno. Foi poucas pessoas que mandaram, certo? E a partir de agora... Isso é do módulo 4 ainda, né? Exato. Só que eu tô falando do módulo 4 para a gente entender que vocês não estão me devolvendo as atividades, certo? Agora o professor vai fazer um trabalho com vocês e eu preciso que vocês me devolvam esse trabalho para eu poder avaliar e dar a nota, correto? Sim, sabe o que o senhor faz, Fio? Porque às vezes a gente esquece. Antes do senhor começar a correção das páginas, você fala assim, me manda a foto lá no privado dessas páginas, que daí depois eu começo a correção, entendeu? Entendi. É que às vezes esquece. Certo, então vamos fazer. Tudo bem? Então agora vamos lá. Cadê? Mundo da escrita. Aqui, educação. Perdi. Aqui. Então vamos lá. Gente, então agora eu preciso muito da atenção de vocês para nós começarmos. Então vamos lá. Expressão algébrica. Então, a gente... Tio, vai ter trabalho? Oi? Nada não, O tipo pode continuar. tudo. Você perguntou se eu trabalho ou se vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Sim, vai ter. Tá. Vamos lá. Expressão algébrica. A resolução de vários problemas matemáticos faz uso de uma ferramenta muito poderosa,
Aí o menininho responde, álgebra. O que é álgebra? Álgebra, e o que eu lembrei agora, que eu estava falando antes de todo mundo entrar. Essa matéria de sétimo ano, ela é a mais difícil, sim, do ensino fundamental. Por quê? Porque é a primeira vez que vocês estão vendo a álgebra. As matérias do oitavo e do nono são mais elaboradas? São, mas você já tem uma ideia do que é álgebra e como fazer, entenderam? Então, a do sétimo ano se torna um pouquinho mais pesada, certo? Entendi. Principalmente essa. Então, por isso que eu preciso do empenho de vocês também. Então, o que é a álgebra? É o ramo que estuda que estuda a manipulação, forma de equação, operação matemática, polinômios e estruturas algébricas, né? Então, a álgebra é tudo isso. Então, vamos lá. A álgebra. As expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas, correto? Consideramos um número racional qualquer que denominamos x. Então, a letra vai representar um número. Qual número? Qualquer número racional. Lembrando, os racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de uma fração. Lembram disso? Vamos, vejamos como escrever algumas expressões com com o número x. O dobro desse número é 2 vezes x ou 2x. Todo mundo está aqui comigo? Então, o dobro do número. O terço deste número. O terço. Terço é dividido em 3. Então, ou é 1 sobre 3 vezes x, ou x dividido por 3. Né? É uma fraçãozinha, x sobre 3. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, tio. Então tá. Agora, uma coisa que o professor quer que vocês saibam. Essa parte aqui, que tem a flechinha aqui, é a parte escrita. Essa parte aqui é a parte numérica. Gente, tem letras porque corresponde a incógnitas, correto? A coisas que a gente não sabe. Tudo bem? O quadrado desse número menos 5. Deixa eu ver. O ruim desse momento aqui é que quando alguém pede para entrar, eu tenho que sair de tudo. Bom dia, Raine. Rayane, né? Então, voltando a nós aqui. Aí. Então, o quadrado desse número, ou seja, x ao quadrado menos 5. X ao quadrado menos 5. Certo? Tá aqui. O triplo desse número mais o próprio número. Então, o triplo desse número é 3 vezes x mais o próprio número que é x. Portanto, eu fico com 3x mais x. Tudo bem? A terça parte desse número mais o próprio número. Ou seja, é 1 sobre 3 vezes x mais x. Portanto, x sobre 3 mais x. Isso são equações, tá? São expressões. Tudo bem? E agora, diferença entre esse número e raiz de 2 sobre 2. Então, a diferença é menos, né? Então, fica x menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, como que é o nome dessa parte aqui que o professor está apontando com a flechinha?
Gente, eu preciso muito que Oi, vocês... tio, por aqui. Eu tava bebendo água. Mas eu preciso que a maioria participe. Ué, a Rainha não entrou ainda? Rayane, perdão, Rayane. Rayane, tio. Rainha é eu aqui e a Rayane é que tá entrando. Tá bom. Tem Quem nada por Perdão. não, aqui não tio. Pode ir. aparece todo mundo. Ai, Tem nada não. Luísa, bom dia. Esse Gente, dia que todo mundo confunde mesmo. Gente, vamos meu lá. microfone tá desligado e eu aqui falando com vocês o tempo todo. Desculpa interromper a gravação, essas coisas, mas aqui em casa tá sem internet. Não tô conseguindo entrar pelo computador, só pelo celular. Só tô pelo das móveis e tá travando muito. Tudo bem. Depois você assiste a gravação, tá bom? Gente, Ok, tio, mas eu levo falta? É porque realmente não tô conseguindo. não leva. Se você tá participando e tá entrando, não vou dar falta, tá bom? Ok, é Gente, porque se eu levar falta, minha mãe arranca meu pescoço, mas tudo bem. gente, vamos lá. Então, essa parte que tá com a flechinha, como que é o nome? Tipo, esse aí é o dobro do número. Ou Isso, essa seja, palavra. Mas como que eu chamo, então, essa parte da expressão? Quando eu escrevo. dobro? Não, é a parte escrita. A fra... Extenso, está escrito extenso. Isso, é a parte escrita, tudo bem? E aqui é a parte, ó, perceba, é a parte Numérica. numérica, tudo bem? Parte escrita e parte numérica. Isso é importante para a gente saber. Agora, aplicação da álgebra em situações reais. Aonde que a gente usa a álgebra, né? Tudo isso que a gente está aprendendo em situações reais. Podemos representar muitas situações do dia a dia com expressões algébricas. Acompanhe alguns exemplos. Uma blusa custa um valor X reais, né? E um shorts custa Y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Então, se o preço da blusa custa X e o preço dos shorts custa Y, o total vai ser X mais Y. Professor, mas qual é o valor? Nesse momento, nessa parte da explicação, eu não preciso saber ainda. Por exemplo, pode ser R$ 2, pode ser R$ 20 a blusa, R$ 50 os shorts, tá? Mas é só para eu entender como que eu monto a expressão X mais Y, certo? Uma dúzia de ovos custa X reais. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Então, repete. uma dúzia de ovos custa X reais. Custa um X valor que eu reais. não sei. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Então, eu vou pegar a quantidade de dúzia de ovos. São 12 ovos, né? Exatamente. Então, 30 dá quantas dúzia? 3, 2 e... Peraí, eu vou fazer aqui a conta. Tá aqui, ó. Dois. 2 e meia, 2,5. 2 e meia, 2 e meia. Isso, 2,5, correto? Isso daí não é número, isso daí é fração já. Não, é um número misto esse, certo? Isso daí, vem de fração. É. Não confunde, bota só 2,5 e já tá bom. Mas é porque é duas dúzia e meia, né? Geralmente você não vai falar 2,5 dúzia, você vai falar duas dúzia e meia. Aí, como é que vai ficar então? A bandeja vai ser 2,5 vezes X, certo? Certo. Tá. Vamos supor, só
Vamos dar um parênteses aqui. E vamos lá, aqui. Gente, duas, né? Dúzia. Ctrl Z. Vamos pegar aqui uma. Eu sei que tem uma fração por aqui. Ctrl C. Vamos voltar para cá. Ctrl V. 2 dúzia e meia. Certo? Vezes X igual. Gente, então, se eu falo que a bandeja custa, por exemplo, a bandeja... Ah, não. Deixa eu só voltar aqui e ver o que ele falou. Perdoa. Não. Uma dúzia custa... Não, não fala. Então, vamos lá. Se ele diz que... Vamos supor que a bandeja, ela custa... Então, ele coloca aqui. 30 ovos é igual a R$ 22. 22. Quanto vai custar, então, uma dúzia? Quanto vai custar o X? Então, no lugar aqui vai ser igual a... Quanto que custa o quê, tio? Quanto que custa 30 ovos 30 ovos custa de 22 reais. Aqui, ó. 30 ovos custa R$ 22. Então, quanto vai custar A gente tem que dividir 22 por 30. O valor que der, a gente multiplica por 15. Que vai chegar no resultado. Não, é 12? Certo. Podemos fazer isso. Agora, vamos ver lá. Gostei do seu pensamento. Vamos lá. Podia ter posto um múltiplo de 15, mas tudo bem. Então, se eu pegar 22 e dividir por 30, quanto a dá? gente descobre qual é o valor do X. Não, o valor de cada ovo. De cada ovo que a gente vai multiplicar por 15. Exatamente. Que vai multiplicar 15, por não é 12. por 12, não? Por 12. Fácil. Tudo bem, por 12. Então, vamos lá. Quanto deu? Alguém já dividiu? Não. Alguém já dividiu? Dá Vamos. 0,7. 0,7. Fiz no papel. Muito bem. 0,7. Certo? 0,7. Agora, vezes 12. 12. Calma aí, tio. Tranquilo. 8,4. Eu não posso sair do Meet porque eu não posso ir na calculadora ou algo assim, porque meu negócio cai. 8,4? Eu tô fazendo papel, mas tá. 8,4? 7 vezes 2, 14. 8,4, certinho. Então. Eu pensando aqui, será que eu... Quanto custa o X? 8,4? Certo? Certo. Muito bem. Agora vocês entenderam para que serve as expressões, né? As equações de primeiro grau, certo? Então, vamos continuar. Aí. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior do que a largura. Qual é a área desse terreno? E qual é o perímetro? Gente, não é estranho quando fala assim? Parece uma coisa tão que não é real, né? Sim. Mas deixa eu
deixa eu tentar achar aqui, que eu separei, só que sabe como que é a vida, né? Eu quero pegar aqui, eu vou ó, no livro do 6º ano e quero mostrar uma coisa para vocês. Se eu conseguir achar de volta. Ah, já passei. Eu quero mostrar para vocês que isso é muito mais antigo do que a gente imagina. Não, tá mais para cima. Quer ver que agora eu não vou achar aí, eu já tinha deixado na página, só que tive que mexer e agora é muito mais antigo que a gente imagina. Então, todo mundo conhece o Egito Antigo? Mais ou Egito? menos. Não, É, todo mundo, a gente perdão. foi em geografia ou em história um pouco. Não, né? Desculpa, eu que falei errado. Todo mundo já ouviu falar no Egito Antigo? Já. Então, o que que era o Egito? Então, o que que acontecia no Egito, né? Aqui, achei. Ó, estão vendo? Aqui é o Egito Antigo. Estão vendo esses dois rapazinhos aqui? Uhum. O que que eles estão fazendo? Pegando uma corda e colocando, né? Dançando, ritual. Então, eles estão medindo. Eles estão medindo Para que Medindo. era essa medição? para Pra que fazer que as pirâmides. Hã? Para fazer as pirâmides. Para fazer o quê? As pirâmides. Na verdade, não. Essa medição ali que vocês estão vendo era para separar o terreno das pessoas para plantar. Por que tinha que fazer isso? Porque o Nilo, que é o rio, o maior rio que tem lá, ele enchia. Quando ele enchia, as águas deles traziam muita proteína para a terra. Quando ele esvaziava de volta, precisava marcar o terreno das pessoas, porque quando ele enchia, desmarcava tudo, né? Então precisava remarcar. É tipo uma cerca. Hã? É meio que uma cerca? Você tá querendo É dizer? meio que uma cerca, exato. Só que na época eles não faziam cerca, porque, na verdade, lá no deserto nem tinha muita madeira, nem, sabe, era meio escasso, então era perca de tempo fazer cerca. Mas eles tinham que dividir para saber terra de quem era. Então, com isso, eles encontravam uma incógnita, correto? Eles não sabiam os valores. E eles tinham que usar, né, a letra, porque eles não sabiam o número, certo? Outro exemplo é quando você tem um lago, um rio, perto de um terreno que você quer medir. A partir do rio, do lago, não tem como você medir. Como é que você vai entrar dentro do lago para passar a trena, né? Então, você tem uma incógnita aí, você tem que descobrir o valor que é a extensão do rio, que é a extensão do lago, entenderam? Então, às vezes, a gente acha que é muito distante, mas, na verdade, não. Sempre quando tem um obstáculo que você, por exemplo, uma montanha, como é que eu sei o tamanho da montanha? Eu tenho que fazer um cálculo, certo? Para eu fazer o cálculo, eu preciso, não sei o tamanho, eu coloco uma letra. Para como que eu posso dizer assim, no lugar do número eu coloco uma letra que eu não sei. Era o que eles faziam nessa época. E nós fazemos ainda hoje, certo? Eu parei de transmitir, né? Então agora eu desligo e volto para cá. Entenderam? Então, quando fala-se que não tem o valor, é porque provavelmente tem uma construção ali, não dá para medir direito, sabe? Tem um rio, uma montanha. Então, por isso que a gente coloca assim incógnitas, certo? Então, o comprimento do terreno retangular, a gente sabe que é um retângulo, é 50 metros maior do que a largura. Qual é a área desse terreno? Então, a área, gente, é o comprimento vezes a largura. Então, eu sei que vai ser 50, né? Embaixo aqui vai ser o x, que é o valor
do comprimento mais 50. E aqui do lado vai ser só x. Então, multiplicando esses dois, eu vou ficar... Opa! Multiplicando esses dois para eu saber qual é a área, vai ficar x ao quadrado mais 50x. Vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui bonitinho. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Por quê? X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 50, 50x. Pergunta, como que é o nome dessa equação aqui? Dessa expressão? Tio, a sua tela tá travada pra mim. Pra mim não. Como é que é o nome? Expressão, essa do terreno? Essa que está em vermelho aqui. Seria aquele É equação de segundo grau, aquela com expoente. Isso, equação de segundo grau. aberto. É o de segundo grau porque tem expoente. Tem expoente 2. Alguma É. dúvida? Muito bem. Não, essa parte eu entendi. Tá, agora deixa Eu eu acho. perguntar. Vamos lá, deixa eu perguntar. Beatriz, vamos aqui. O professor vai mostrar aqui e vai perguntar para ti. Se essa aqui, x ao quadrado mais 50x, é uma expressão de segundo grau, x mais 5 é uma expressão... Como que é o nome dessa expressão aqui? X mais 5 Isso. é uma expressão de primeiro grau, álgebra. Luísa, era para Isabela responder, Luísa. Era para Beatriz responder, Luísa. A Beatriz? Foi mal, gente, eu não escutei, desculpa. Luísa, Perdão. não pode ficar passando na frente dos outros. Bem que a tia Maria falou. Eu não escutei. Tá bom, Foi tá mal. bom. Vamos lá, Foi vamos tentar de volta. Beatriz, você entendeu que é uma função de primeiro grau porque não tem expoente nela? Mas eu preciso que vocês conversem também comigo. Ô, tio, a Beatriz não tá nem falando nada, tá no mudo. Pois é. Tio, você tava escutando? Tô, Raine. Raine, você entendeu? Sim. Tio, depois no PV, o senhor me explica mais desse álgebra, viu? Tá. Murilo, você entendeu? Mas é só isso, tio. Mas as partes todas eu entendi, viu? Então tá bom. Murilo Gonçalves, você entendeu? O que é uma equação de primeiro e de segundo grau? Oxe, Isabelle, entendeu? Primeiro e segundo grau. Então, pera lá, vamos pensar um pouco. E essa aqui é uma equação de qual grau? Quem é pra responder? Qualquer um agora. Tá, eu acho que é de terceiro. Terceiro, porque o O expoente. expoente é 3. Muito bem. Tem 2x. Eu acho. Professor. Tá ótimo, Murilo. Tem Murilo Pereira. Tá. Agora uma pergunta assim. Muito bem. Vamos lá, então. Então, o que me diz se é do primeiro, segundo, terceiro grau é o grau, correto? Agora, deixa eu acrescentar mais uma coisinha aqui. 5x ao quadrado. Agora, essa expressão aqui. Espere lá. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. O senhor ensinou que a gente tem que fazer alguma coisa com grau pra chegar em outro grau. Calma aí, tio. Não, na verdade, é só olhar o maior grau. O nome dela vai ser o maior grau, certo? Davi, então como que é o nome dessa expressão em vermelho aqui?
Tio, olha, pela lógica, seria expressão de quinto grau. Mas, Não. de Eu vou olhar o diminuindo, maior. Qual é o maior? Gente, não era pro Davi responder? Pode. disfarça. É porque a janela tá quase quebrando, não consigo ouvir nada. Não estou aqui. Vamos de volta. Eu tenho que. Eu já sei o que eu vou fazer para eu conseguir ver vocês e conseguir passar o. Aí, aqui vocês vão conseguir. Oxe. Tá dizendo que você saiu da reunião, tio. Será que eu saí sem querer? Não, tio, você ainda tá. Não. Porque seu pai Se você tivesse saído, você não estaria me escutando. É verdade. Oxe, tio. Vocês estão enxergando o Word, né? Uhum. A gente escuta isso. Gente, presta atenção em mim. Não vai ser possível. Gente, então a expressão de primeiro, segundo, terceiro grau é indicada. Tio, você tá mostrando a tela da chamada. Eu quero ver a tela lá do Word. Da chamada? Pois é, eu não tô conseguindo sair dessa tela da chamada. Também não entendi. Vai parar de apresentar. Vai Já parei. lá. Aí o senhor vai ter 3 abas. Aí o senhor aperta em mostrar só a aba da apresentação. Aí a gente só vai ver o que o senhor está apresentando, que no caso é a tela branca, por exemplo. Aperta em uma janela. Se o senhor está pelo computador, aperta em uma janela. Vai lá e apresenta. 3 opções. Agora vocês estão vendo a minha. Agora vocês não estão vendo. Aí o senhor abre o Word ou o PowerPoint. Você acha que o senhor tem PowerPoint? E aí a gente vai conseguir ver só o PowerPoint, independente do que o senhor fizer. Tá, pronto. Vocês estão vendo o PowerPoint agora, né? É o Word. É o Word, valeu. Então, o Word, gente, agora, como é que é o nome da fração, né, que a gente tem, a gente vai olhar o maior. Então, o maior aqui é o 2, é uma equação de segundo grau. A gente vai olhar aqui o maior, não importa quantos números tem, é o maior. Agora, deixa eu fazer um Ctrl+Z, Ctrl+V. Caso eu venha aqui e coloque, por exemplo, assim. Agora sim, que essa aqui é uma expressão do... Uma expressão. Então a gente tem que pegar o maior número, e o maior número vai ser o grau. Então, maior expoente. Maior expoente e o expoente vai ser o grau. Tá. Então não tem nenhuma continha com grau. Então seria no caso. Deu aquela mesma bugada. Tá. O senhor coloca esse 5. Quais são os expoentes? 3, 5 e 2. O maior é o 5. Então, como que é o nome dela? Calma aí. Nossa, não entendi isso. 3, 5 e 2. Então, qual é o nome dela? Isso. Expressão de quinto grau. Exatamente. Expressão do quinto grau. Viu? Muito bem. Ô, tio, mas como que a gente vai descobrir que é do quinto grau? Eu não entendi. Porque você tem que ver o maior. Ela falou 3, 5 e 2. Aí o professor perguntou, qual é o maior? Ela falou 5. Então... vocês estão falando do expoente, não da base. Não, expoente. Da base. Não, nunca na base, sempre no expoente. Então a gente descobre se é de acordo. A gente descobre o grau de acordo com o expoente? De acordo com o expoente, isso aí. Tio, era isso que eu precisava! Eu preciso anotar isso. Calma. Calma, que eu não esqueço. Para de Tá lá no slide, gente. Tá Nem todo mundo lá no slide. É o que, tio? Então, o nome da expressão a gente vê pelo maior expoente. Calma aí, tio. Equações. Eu tô anotando, calma. Certo. Equações. OBS.
Observação. Gente, vamos continuar enquanto ela anota lá. Ela... Ela desliga o microfone e anota lá, enquanto nós continuamos aqui. Então, se eu quero multiplicar, eu vou fazer a largura é x, o comprimento é x mais 50. Multiplicando, fazendo a área do terreno, eu vou ter x vezes x mais 50. Alguma dúvida? E o perímetro? Como é que fica o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Sim. Calma. Como é que vai ficar o perímetro? Eu vou somar x mais x. X mais x. É x elevado a 4, porque são 4 lados. Não, é 4x. X mais X. Isso. Mais x mais 50. Não entendi. Entenderam? Então, não tá diferente. Tá, vamos lá. No caso, seria igual a x elevado a 3 vezes... Não é vezes. Calma. Não, é mais, né? Então, vamos lá. Então, agora eu vou sair daqui. Só que É porque antes de fazer... Calma aí. Pra gente levar um número pra cima, expoente, a gente precisa que você... E a adição tá bugando minha cabeça. Calma lá, então. Calma. Não, muita hora nessa calma. Então, Essa calma. Vamos lá. Muita calma nessa hora, mas o professor quis brincar. Vamos lá. Eu sou lerda mesmo. Ó, ele falou que é x mais, entre parênteses, x mais 50. Aí, mais x, mais, entre parênteses, x mais 50. Esses são os 4 lados do terreno, porque ele é retangular, certo? Como eu não preciso desses parênteses, eu posso copiar x mais 50, mais x mais 50, correto? Agora eu vou somar. Como que vai ficar? X mais x mais x mais x. Opa, fiz um mais aqui. Vai ficar. Na minha cabeça, como são 4 lados e 4x, seria x elevado a 4. Ou 4 não é vezes. Aqui que a gente fez vezes, quando era a área. Ó, é soma. Soma, eu só vou somar. X mais x mais x mais x. Então, vai ficar 4x. 50 mais 50, 100. Tá. Agora eu entendi. Gente, é como se tivesse o número 1. Ó, então, tem o 1. Agora eu entendi. O 1 e o 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E eu copio x. Certo? Então, vai ficar 4x mais 100. Esse é o perímetro. Certo? Certo. Muito bem. Agora, vamos voltar lá. Valor numérico de uma expressão algébrica. Gente, podemos substituir as letras por um número racional. Isso aí todo mundo entendeu, né? Letras para o número racional. Quais são os números racionais mesmo? Então vamos para outro. Como que é o nome? Só um minutinho, conjuntos. Deixa o professor só achar aqui e nós já vamos recordar quem são os conjuntos dos naturais, inteiros e racionais. Ok. Achei que você não estava escutando. Não, então vamos lá. Olha aqui. Esse aqui é outro slide. Então, Deixa eu ver, calma aí. números racionais. Os números racionais, eles são escritos na forma de A sobre B, que são as dízimas,
Nossa Senhora. Decimais finitos, dízimas periódicas e raízes exatas. Os números inteiros e os números naturais. Certo? Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, dos inteiros, e e fora deles, eu tenho o conjunto dos racionais. Isso, vocês já estudaram isso alguma vez. Então, aqui, acho que é esse. Não, não é esse. É esse. Mais. Aqui, ó. Então, são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. 3 quintos, ou 0,6. 4 nonos, ou 0,44444. 2 onzeavos, certo? Se eu posso escrever na forma de fração, vai ser números racionais. Certo? Aqui, ó. 2,252525. Tudo bem? Esses são os números racionais. É os números que a gente conhece. É os números que a gente conhece. Ok. Voltando a nós. Então, eu posso trocar eles por um número racional. Quando calculamos a expressão para determinado número, o resultado é valor numérico. Então, quando eu acho o valor do x, eu chamo ele de valor numérico. Utilizamos os exemplos anteriores. Agora nós vamos utilizar os exemplos anteriores. Vamos acompanhar cada exemplo para uma melhor apresentação. A blusa, que vale X, e os shorts, que vale Y. Né? O preço da blusa vale R$10. O preço dos shorts vale 17. Então, eu vou fazer 10 mais X mais Y, né? Eu substituo 10 mais 17, quanto custa os dois? Ah, nesse caso, você botou que o X é a blusa e o Y é o short. Isso. Então, no caso, você queria 10 mais 17 é 27. Isso. Então, o valor numérico é 27. Correto? Ok. Beleza. Esse daí é facinho. Uma dúzia de ovos custa X reais. Qual é o preço da bandeja com 30? Preço da dúzia seria R$3. Quantidade de uma dúzia de ovos em uma bandeja, 3,2. Eu não entendo esses números mistos, então não use número misto que eu não entendo. Número misto é basicamente, não entendi esse final, mas número misto é basicamente 2, se não me engano, o de baixo, dividido pelo do lado, multiplicado pelo de cima. É alguma coisa assim. Vamos lá. Se eu tinha dúvida, agora eu tenho mais ainda. Deixa eu tentar melhorar, então. Já que é um número misto, ele é um número inteiro, que é o 2 inteiros, e uma fração, que é o meio. Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por esse 2, que vai dar 4. Nossa, ficou bonito. Mais o 1. Aí eu vou ter 5. Esse 5 vai ser meu numerador, dividido pelo meu denominador, que era 2. Então, vai ser essa fração, 5 meios. Vezes 3, né? Eu vou ter... Né? Entenderam de onde que saiu os 5 meios agora? Da multiplicação do 2 vezes 2 mais 1. Não entendi, tio. Ai, meu Deus, é muito difícil. Calma, sem estresse. Mas já... Ah, não, acho que é... Formado pela soma de duas frações, não é? Não, números mistos... Aqui. Número misto...
Deixa eu baixar o volume aqui. Quando eu tô tendo foninho, fica muito alto. Pronto. O número misto, gente, é uma fração imprópria que eu transformo em números inteiros e fração. Certo? Como que eu faço isso? Aqui, ó. Ah, é de uma divisão que surge, não é? Que aí, Exatamente. dado, Ó, por exemplo, eu sei. No resto, o quociente, o divisor e o dividendo. Então, eu tenho aqui 7 meios. Estão vendo aqui? 7 meios. O 7 eu vou dividir por 2, e aí vai dar 3 inteiros. E o resto, que é 1, vai ser a minha fração, 1 meio. Então, fica 3 inteiros e 1 meio. Para eu voltar, né, para eu fazer o caminho inverso, eu vou pegar o denominador, que nesse caso é 4, multiplicar por 3 e somar com 1. Então, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 13 quartos. Certo? Esse é o número misto. Então, agora, eu tinha um número misto e voltei para a fração, que é 5 meios. Vezes 3, eu tenho que é 7,5. Certo? Então, quanto custa cada dúzia? 7,5. Alô, estão me escutando? Sim. Ah, O comprimento do terreno, né, o comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a sua largura. Qual é a área desse terreno e qual é o perímetro? Só que agora ele diz que o x vale 40. Então agora eu vou substituir no lugar do x o 40. Então se o x vale 40, quanto vale o comprimento? X mais 40 mais 50? 90, né? Então, a área vai ser 90 vezes 40, que vai dar 3.600. E o perímetro vai ser 40 mais 40 mais 50 mais 40 mais 40 mais 50, que vai dar 260. Entenderam? calma. Vamos com calma aí. Só substituir no lugar do x o 40. E somei. Ah. Tá, mas como que você descobriu que era 40? Não, o exercício que deu. Olha aqui, ó. E se Agora os outros exercícios não derem, como que a gente descobre? não, aqui, ó, o professor deu em todos os exercícios. O exercício tem que dar, entendeu? Senão não tem como você resolver, senão você só deixa indicado. Mas ele sempre vai dar. Entendi. Então vamos lá, equação. Uma sentença matemática com sinal de igual que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido, certo? Então, vai ter pelo menos uma letra. Então, se tiver uma letra desconhecida, a gente pode resolver. E como que é o nome disso? Equação. Ai, tio. Exemplo de equação. Gostar do menininho, né? Eu pergunto, ele responde. Uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Chama-se... Ele me responde. Equação. Exemplo de uma equação. Observe essa sentença. Eu tenho 2x igual a 4. Certo? É fácil descobrir quanto vale o x aqui? 2. Por quê? Agora, quanto é a ao quadrado igual a 4? 2 elevado a 2. Exatamente. E por último, 3x e menos 5y igual a 7. Aqui já ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque eu não tenho então como... aqui seria.
Não dá pra ser 30 e poucos. Não, não. Aí é outra coisa, outra forma de resolver. Depois a gente aprende, certo? Então, todos esses são equações, certo? Tudo isso são equações. Agora vem a minha pergunta. Qual é a única equação do segundo grau aqui? Só tem uma equação de segundo grau. Qual é ela? Tio, seria A última? A elevado a 2? Isso, A elevado a 2. Tem que lembrar do expoente. Expoente elevado a 2. Certo? Não são Ok. exemplos de equação. Então, o que não é uma equação? Tem um sinal de maior, tem um sinal de menor, sinal de menor. Ó, e tem um sinal de igual. Mas qual é a diferença? Porque aqui só são números, gente. Se são só números, não é uma equação. Para ser uma equação, precisa de números e de letras. Certo? Cada letra de uma equação apresenta um termo desconhecido da equação. Ela é denominada... Como que é o nome das letras, gente? Incógnita. Incógnita. Isso aí. Ou seja, ela a gente não sabe, é uma incógnita, a gente não sabe o Exato. que é. Exemplo de incógnita. Quem é incógnita nessa equação? O X, O X. Quem é incógnita nessa? o A, O A. Agora nessa, quem é incógnita? O X e o Y. Isso. Então, a incógnita é o X, a incógnita é o A, e a No incógnita, caso, incógnita é as letras, né, tio? sim, sempre. Nossa, que Muito nome bem. difícil. Incógnita. Incógnita. Não sei falar. incógnita. Raízes, então vamos lá. Até o prezado momento, deixa eu voltar aqui agora, eu quero ver vocês. Até o prezado momento, aqui. Tio, sim, a segunda aula. Raine, eu não entendi. O teus S. Ela perguntou se é a segunda aula. Ah, já é a segunda. Gente, então vamos lá. Até o prezado momento, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Sim. Por enquanto, não. Tio, eu Muito entendi. bem. Dúvida. Valeu, Thaís. Beatriz, Davi, Amanda. Oi, tio. Não, tio, de Ok. boa. Tô Tá entendendo tranquilo? agora. Isabelle. Tô entendendo a incógnita. Tá ótimo. Raine, Isabelle, Murilo, Davi, vocês estão Todo aí? mundo calado. Entendi sim, tio. Depois Ótimo. fala que Nossa, não o áudio tá Obrigado. quebrado. Um dos dois áudios tão horrível, gente. É o da Raine. Ah, O meu tá então tá bom. Viu, tá dela? Muito bem. o quê? Gente, então vamos continuar. Raine, seu áudio tá muito, mas muito ruim pra gente. Tá bom, tá bom. Ô, senhor, eu odeio quando aparecem essas propagandas. Daí já não consegue. Aí. Muito bem. Voltando pro menininho. Então, gente, raiz ou solução da equação. Solução da equação é para a gente entender. A partir de agora, a gente vai chamar de raiz da equação. O que é a raiz da equação? É a solução. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença será verdadeira. Lembra que lá no começo o professor falou podia ser verdadeiro, podia ser falso? Então, só para alguns valores ela vai ser verdadeira, certo? No caso, quando o professor começou a colocar aqui, o que eu fiz?
Aí, não mais para frente, é aqui mesmo. Aqui. Aí, voltei demais. Já estou indo de volta lá. Aí. Então, gente, quando eu acho os 10 e o 17, significa que eles são valores, são as raízes para nossas incógnitas. Nossa, tio, como assim você não estava aí? Já passou daí. Sim, mas é que eu estou tentando mostrar para vocês o que é raiz de uma incógnita. Então, quem é? Isso eu não entendi, não. Então, vamos lá. Por isso que o professor voltou. Nem eu. Agora a gente sabe que raiz é o valor da letra, correto? Então, nesse Não, caso, não entendi. Correto. então vamos lá. Ó, uma dúzia de ovos custa X reais. Quem é a incógnita? O X. X. Muito bem. X. Então, o X, que é o custo da dúzia de ovo. Então, quanto custa uma dúzia de ovo? Eu não sei. Só que aqui ele diz, o preço da dúzia do ovo é... R$3. Então, quem é a minha raiz? R$3. Exatamente. Então, aqui ele deu o valor da minha raiz, para eu descobrir quanto vale uma bandeja, certo? Ok. Muito bem. Então, aqui. Quem são as minhas incógnitas aqui? O X. O X. Então, qual é a minha raiz? 40. Porque ele diz que o X é igual a 40. Tá. Gente, agora, nesses exercícios aqui, agora é o contrário. Ele vai me dar o valor da equação e vai pedir a raiz. Então, portanto, eu tenho que achar o valor do X. Muito bem. Voltando aqui, que o menininho nem fez a pergunta, ele já está respondendo. Como que é o valor do X, tio? Então, calma que nós já chegamos lá. Agora, vamos lá. A incógnita é uma equação, né? A equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns valores a sentença será verdadeira. Então, quando essa sentença for verdadeira, é que nós chamamos de raiz ou solução de uma equação. É um número que, ao substituir a incógnita, torna essa sentença verdade. Calma. Vamos. Muita hora nessa calma. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Gente, existem vários valores que o X pode assumir, mas nós só podemos chamar de raiz os que forem verdades para aquela equação, certo? E como descobre que é verdade? Muito bem, então agora eu vou voltar aqui. Como que eu descobro que Quando eu perguntei para vocês quanto vale X nessa equação aqui, o que vocês me falaram? Que X 2 é igual a 2. a 2, correto? Tudo dá 2. Quem é a raiz dessa equação? 2. 4. 2. 2. A Desculpa. raiz é 2, certo? Gente, mas se eu não soubesse e chegasse para vocês e falasse assim, ó, gente, o X aqui vale 3. Agora, Se está errado, então não é uma raiz. exatamente. Se está errado, se não é verdadeiro, por quê? Porque se eu fizer 2 vezes 3, opa, Dá 6. dá 6, que é errado, é diferente do 4. Então, isso aqui é uma raiz da equação? Não. Não. Agora, de volta, quanto dá aqui o A? Quanto vale o A aqui? 2. 2. Porque 2 ao quadrado é 4. 4. Então, que o A vale 4, está certo? Não. Então, portanto, o 4 não é uma raiz dessa equação. Certo? Entendeu? Sim. Então, eu só posso chamar de raiz
quando a equação é verdadeira. Deira, tô me sentindo a Dora Aventureira, sabia? Toda hora respondendo. Sim! Sabe por quê? Porque eu assisti muita Dora Aventureira com as minhas filhas. Então, Ah, tá, entendi. se nós estivéssemos na sala Tá de aula, explicado. se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia dizer assim, look for me. O teu ia botar a gente assistir. Gostei. Gente, agora, olha aqui um exemplo bem grande, mas não precisa se assustar, é só para nós ver. Vamos verificar se o número -1, então se o número -1 é a raiz da equação 8x mais 3 igual a -5. Então, o que eu devo fazer? Eu devo, no lugar... Primeiro você soma o 8 mais 3 e bota o X. Não, nunca. Se você tem um número com uma letra e tem um número sozinho, não pode somar. Tá? Faz o que então? Então, primeiramente, eu vou substituir no lugar do X quem? O número -1. Isso, entenderam? Primeiro, Não. 8 vezes -1 mais 3. olha o que está escrito aqui, ó. Substituímos no lugar do X por -1. Eu não posso fazer nenhuma operação quando tiver número com letras. Eu não posso somar eles. Tá bom? Pera, não entendi. Olha aqui, ó. O que eu fiz? No lugar do X, eu coloquei quem? -1. Menos Isso é mais difícil. menos Onde acabou? é a equação e o X é aquele nome esquisito lá. É incógnita. Então, é isso aí. Só que o X aqui, ó, ele tá falando que ele quer saber, ele não tá afirmando, ele quer saber se uma das raízes é o -1. Então, no lugar do X, eu coloco o -1. Daí você resolve a conta para ver se dá eu menos posso fazer a conta, entendeu? Aí tu resolve a conta para ver se dá -5. Se der -5 é verdadeiro, se não é falso. Calma. Isso, Amanda, mas vamos ter calma para todo mundo entender. Gente, então, olha o exercício. Vamos ver o exercício de volta. Deixa o professor. Olha que ódio que faz isso. Então, vamos copiar esse exercício aqui para nós pôr lá no Word, para a gente poder... Nós pôr lá no Word, meu Deus. Para nós colocarmos, desculpa. Português. Muito por isso que eu formei em matemática e física e arte. É, brincadeira. Vamos lá. Gente, vamos então agora. Gente, como é que eu vou fazer? Como ele diz que o -1 é ele acha que é uma das raízes, eu vou testar. Então, no lugar, olha aqui, ó, eu vou escrever 8 vezes x mais 3 igual a -5. Eu vou pôr exatamente embaixo para a gente entender. 8 vezes, abrir parênteses para destacar, -1 mais 3 igual a 5. O que é mais difícil? Olha, ó, aqui eu vou pôr bem certinho para a gente entender. Estão vendo? Então, o 8 está aqui e o 8 está aqui. No lugar do x, eu coloquei quem? -1. -1. Ó, e o mais está aqui, o 3 está aqui, igual está aqui, e aqui eu errei. Menos, pronto. -5 está aqui. Certo? Agora resolve a conta. Agora eu resolvo a conta. Mas todo mundo entendeu? Tá, então Sim. quer dizer que x é -1. Aí o senhor fez a conta de 8 vezes -1, que dá... Mas vai ser sempre -1, tia. Não. Ô, tio, desculpa. Não, tem vários. Calma, gente, calma. Vamos um de cada Calma vez. aí. Eu Calma. não entendi. Por quê? Quando tem 8x e depois no 3 não tem x, como que a gente faz pra
pra, sei lá, mexer quando for outra conta. Fazer a outra. Então, Taizinha, eu vou desligar teu A microfone. gente sempre bota menos um. Não, ô tio, vai estar Calma, informando Amanda. no exercício esse número, né? Desculpa, Amanda, repita. Vai estar informando no exercício esse número que é pra gente botar. Isso que eu vou falar, explicar agora para a Luísa. Isso, só um minutinho. Então, agora, vamos esquecer um pouquinho desse aqui e vamos pensar em outro. Aí ele vai dizer o quê? Ó, outro enunciado. Para verificar se a equação é verdadeira. Se a equação, opa, vamos pôr aqui a equação. Vamos imaginar uma equação. 5x menos 3 igual a 7, certo? Para Ok. verificar se a equação menos 3 tem a raiz, vamos ver a raiz 2, para verificar se a equação tem a raiz 2. Bom, para verificar se a equação 5x menos 3 igual a 7 tem a raiz 2. Então, ele deu Daí uma... a gente, no lugar do X, bota menos um e daí resolve. Não, coloca aqui, olha, só tá, olha a tela do professor. Qual o número que está dizendo que é a Agora a raiz? raiz é 2, então no lugar do X vai ser o 2. Entendeu, Luísa? Então, aqui ele está falando que é 2, certo? E outros enunciados, por isso que a gente tem Isso que eu que não ler o tava enunciado. entendendo. Tio, mas seria entre o 2 e o 5, ele teria o quê? Um negativo, um positivo? Boa pergunta. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Vamos tirar só essa parte aqui que o tio vai pintar em verdinho. Só essa parte aqui. O que está acontecendo com o 5 e com o x? O 5 e o x Uma um lado do outro. Exatamente, é uma multiplicação. 5 vezes x. Como eu Que no estou... caso é 5 vezes 2. Isso, nesse caso, nesse exercício, como ele está perguntando se a raiz é 2, no lugar do x eu vou fazer 5 vezes 2. Correto? E aí copio o resto da equação. Menos 3 com 6. Dá conta. Exatamente, o resto Ô da... tio, mas por que 2 vezes ali depois do 5? Eu não entendo isso. Porque aqui tem um x. E o x está falando que é 5 vezes x. No lugar do x, eu coloquei o número 2. Porque ele está perguntando se é... Então, sempre que tiver um número um número com X depois, é vezes. Exatamente, vezes o número que ele perguntar. Só que agora, gente, eu preciso saber se isso aqui é uma verdade ou uma mentira. Certo? Ok. Como é que eu resolvo? Então, agora eu vou fazer as continhas que a gente já sabe, né? Aqui tem um sinal de menos e aqui não tem nada, significa que tem um sinal de mais. Tudo bem? Se aqui diz que Não, eu não entendi. quando não tem nada na frente do número, significa que tem um sinal de mais, que não precisa aparecer, certo? Ah, Então, agora eu vou fazer o joguinho de sinal. Mais com menos vai me dar menos. vamos. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 3 igual a menos 5. Agora, menos 8 mais 3. Eu devo R$ 8 na cantina da escola. E a minha mãe só deu R$ 3 para eu pagar. Como é que eu fico? Com 5. Devendo 5. Eu fico devendo 5. Muito bem. 5.
Agora, menos 5 é igual a menos 5? Portanto, ela Então é certo. é verdadeiro. É verdadeiro. Isso. Então, aqui vamos voltar para o slide, depois eu volto para o Word. Então, aqui, eu substituí o 1, multipliquei, menos 8 mais 3, e encontrei que menos 5 é igual a menos 5. Aí, qual é a minha resposta, então, professor? A minha resposta é a seguinte: menos 1 é a raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Tudo bem? Tudo. Agora, vamos voltar lá para o nosso amigo aqui e vamos fazer o segundo exemplo, certo? Como eu já substituí aqui o 2 no lugar do x, agora vai ficar 5 vezes 2 mais 3 igual a 7, certo? Então, 5 vezes 2 é 10. mais 3. Mais 3, 13, mais igual. 10 mais 3, Errado. 13. 13 é igual a 7, gente? Óbvio que não. Então, é verdade isso? Não. Não. Então, 13 é diferente de 7. Como que fica a resposta aqui, então? 2 não Falso. é... Isso, falso. 2 não é raiz de 5x menos 3 igual... Opa, eu errei aqui, gente. Vocês nem viram. O Olha, quê? porque aqui não é mais, aqui é menos. Eu vi que estava estranho. Menos. Aqui. Ó, é menos 3. Mas eu também nem reparei, tio. Muito bem. Então, agora vamos... 10 Muito bem. menos 3 agora vai dar certo. 10 menos 3 é igual a 7, que é igual a 7. Agora, Então é verdadeira. 2 é a raiz da equação. Entenderam? Ok. Muito bem. Então, agora a gente já tem condição de fazer vários exercícios lá da lista. Mais ou menos. Exemplo Depende do 2. exercício. Agora, agora ele colocou outra letra. Tem algum problema nisso? Qual é o valor da equação? Não. É a mesma coisa. Coisa. Então, agora, gente, ele fez o contrário, né? Ele falou, qual é o valor de n na equação n mais 10 igual a 25? Sabia que essa hora ia chegar. Tio, Oi. essa é aquela conta que a gente tem que fazer 25 menos 10? Exatamente. Ah, tá. Então, vamos lá. Para que ela seja verdade. Então, vamos lá. Eu pego o n mais 10 igual a 25. E o que eu faço? Aqui é mais 10, passa menos 10. 25 menos 10 dá quanto? Ô, gente, bom dia. 15. 15. Então, Ai. para que essa conta seja verdade, n tem que ser igual a quanto? 15. Exatamente. Alguma dúvida? Não. Essa daí é fácil. Agora eu tô entendendo. Eu também. Então, vamos lá, continuar. Exemplo 3. Agora, qual é o valor de A na equação A dividido por 3 igual a 45? Dividido por 3 igual a 45. O primeiro que vai ser... A gente pega 45 dividido para 3. Não. Deixa eu fazer lá no Word. Não. Por isso que a gente tem que Vai ser como então? Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Olha, ele está falando... Opa, Ctrl Z. Ele está falando que é assim. Olha, é isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que o professor colocou essa continha aqui. Ele está falando isso aqui, não é? É.
Então, esse 3 está dividindo. Esse 3 aqui 3 está dividindo. dividindo. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então, eu tenho que pegar o A igual a 3 vezes 45. Ah, verdade. Foi mal. Aí eu vou ter A igual a 15, 13. 13, 5. 135. Então, era 135 dividido para 3, que dava 45. Exatamente. Então, vamos ver se Ah, esse daí era fácil, só que eu me confundi. Isso, por isso, gente, por isso que o professor colocou primeiro esse exemplo, para a gente não confundir. Porque sempre quando é multiplicação, a gente joga para divisão. E isso a gente faz naturalmente. Então, eu tenho que cuidar. O A passa a ser igual a 3 vezes 45, portanto, A é igual a 135. Portanto, 135 é a raiz da equação. Uhum. Então, o resto, Ai, tio, tô ficando o com resto sono. O resto dos slides o tio deixa para a próxima aula. E agora nós vamos para o livro. Ah, não! Então, ó, gente, tudo isso aqui que o professor ensinou agora é tudo que o professor estava tentando ensinar. Da balancinha, é o que nós acabamos de fazer. A incógnita, aberta ou fechada. Tudo isso que o professor Oh. ensinou agora é o que estava aqui no livro. Uma coisa que a gente não pode esquecer é quem é o coeficiente e a parte literal. O que é coeficiente mesmo? Então, vamos lá. Aqui. Amanda, o microfone. Já vai. Ó, gente, se eu tenho assim, 3 E eu... coeficiente. Coeficiente sempre vai ser um número. Então, o coeficiente nesse caso é o 3. A parte literal nesse caso é o B. Certo? Então, vamos lá. 3 é igual Tio, já entendi já. coeficiente. É tipo como se fosse a base. Não, não, Como se fosse. não, mas não podemos pensar assim, não. Você tem que lembrar que coeficiente é sempre o número e parte literal é sempre a letra. Tá. Coeficiente, número, parte literal, letra. Beleza, vamos para a próxima. Não, mas vamos ver se todo mundo entendeu. Descobri a resposta. Gente, Isabela, Davi, lembraram? Todo mundo entendeu disso? Isabela? Não tem Sim. Isabela, foi Isabelle. Isabelle, perdoa, Isabelle. Uns 20 por aí. Ai! A Rainha tá preocupado com quantos minutos. Sentiu. Muito obrigado, Isabelle. Nossa, só ficou vocês, o resto saiu tudo. Essa Uhum. Vamos lá. Mostramos que somos verdadeiros. viu? A gente quer aprender. Isso aí. Gente, então a parte literal a gente já entendeu. Mas tem algumas pessoas que estão aqui só de tab mesmo, porque não estão falando nada, né? Não prefiro não botar nome. Gente, a outra coisa que é importante que a gente tem que recordar, eu vou pegar por aqui. Oi. Gente. Oi. Oxe, esse menino. Gente, ainda fui errado. Como que... Então, agora, nós vamos ver, relembrar. Essa primeira parte aqui, ela tem um nome. Ela é chamada de primeiro membro. Essa parte depois do igual é chamado de segundo membro. Certo? Então, o primeiro membro fica para o lado esquerdo e para o lado direito fica o segundo membro. Alguma dúvida? Não. Repete! Tio, eu Então, quero vamos te lá. fazer uma pergunta.
Só um minutinho, quem quer fazer a pergunta, só deixa eu te falar de volta aqui e depois você Tá. faz a pergunta, tá? Então, ó, esse lado de cá é chamado de primeiro membro. E o lado Tá, e depois do igual é segundo membro. membro. Isso. Então, olha Ah, tá, aqui, perfeito. Já entendi. Vamos pra olha pergunta da Amanda agora. quanta gente tem no primeiro membro. E no segundo membro só Nossa, tem. quanta gente, né? É quanto número. Né? Pois Por é. isso, pode perguntar, Amanda. Isso a gente vai usar depois, tipo, que nem quando a perguntar, tipo, fração de primeiro grau. Também vai perguntar, tipo, quantos membros tem? Na verdade, só tem 2 membros. Então é só um primeiro Pode membro. ser isso. Qual é o valor máximo de membros permitido? Não, é só 2 membros. Só que o problema é o seguinte, Amanda. Por que a gente vai usar essa parte de primeiro membro e segundo membro? Olha aqui. Nesse exemplo aqui que o professor vai passar. Aqui, ó. O que eu faço? Não é nesse, é no outro. Para resolver Não, é essa também não. é nessa aqui. Então, prestando, ó, olha aqui. Para eu resolver essa equação, eu passo 10 para o segundo membro como menos 10. Por quê? Porque o 10 está em qual membro? Estava no primeiro, daí ele Primeiro. passou a ficar depois do igual, então ele virou segundo. Segundo membro, trocando o. Ainda. Ele tava ali numa boa. Por que ele teve que ir pro segundo membro? Para resolver, para saber qual era o valor de N. Resolver para achar só o valor de N, né? Então, eu deixei o N isolado no primeiro termo. Lembra, Luísa, que tu fez essa conta com a gente achar o valor de N, que N é 15? Sim, agora entendi. Entendeu? Então, agora eu Ou ele isolei precisava ficar sozinho para pensar um pouco nas suas atitudes. isso, e para a gente saber quanto ele vale. Certo? Entendeu por que, Amanda, que eu preciso de saber o nome deles? Porque daí os exercícios só vão trazer para nós que é o primeiro que é o segundo. Ó, a parte da incógnita a gente já falou. Ó, então, tudo isso a gente já viu, né? Até a Nesse página. slide. Exatamente, ó, a página 91. Viu, tio, como que é bom fazer essas coisas sem ser do livro? É mais legal e é mais fácil da gente entender. Tudo bem. Então, a partir de agora vamos fazer. Só que eu preciso da participação de todos, né? Ó, Infelizmente, a escola ainda não estabeleceu essa regra, mas a tia Tainara já soltou que vai estabelecer e comprovar. Como é que é? Vai ter que ficar com a cara. ó, Pra comprovar que tá aqui. Então, vai ter mais pessoas participando. Então, o que eu Mas por sinto? enquanto só tem eu e a Amanda. E é o que temos pra hoje. A Thaís também participa. A Thaís, ela tava, só que ela saiu da reunião. A Rainha de vez em quando participa, né? Os outros que... A Thaís saiu da reunião, tio. Tia, eu não participo, meu Deus, tio. Então, eu falei, você participa. A Rainha participa perto dos outros. Muito raramente. Ah, tá. Gente, então o que eu quero? Eu quero uma participação maior de vocês e principalmente eu preciso que vocês me mandem os exercícios que vocês conseguiram fazer e os exercícios que vocês não Mas conseguiram você não fazer. passou nenhum. Então agora eu vou passar. Não, Então, tio. Então, só pra deixa eu falar que já tá acabando a aula. Ó, Isso, acaba a aula, ele não precisa de exercício. essa parte aqui também já passamos no slide, que nós acabamos de resolver. Quando o tempo é pra passar rápido, ele não passa, né? Certo? E agora nós vamos para os exercícios. Quem é que tá com lixo de cabelo no fundo? Gente, eu quero que vocês façam os exercícios da página 98. Mas o da 98 eu já pedi para vocês fazerem, vocês não me retornaram. E a 99. Mas a gente não conseguiu fazer. Mas, Tinha dúvida. então, só que agora, vamos lá. Agora eu acho que eu consegui solucionar. Olha aqui. O que é 3 vezes N? É 3N. Essa daí eu entendi. 4 vezes M vezes N. 4NN. Certo?
É só juntar tudo e tirar os sinais. Isso, Amanda. Tá muito barulho aí. Gente, vamos lá. Então, agora você tem Tio, condição não de... é no da Amandinha, é o seu que tá com gente conversando no fundo. É o meu? É, Assim? tem algum liquidificador aí. Ah, é a máquina batendo roupa. Nossa, não parece um liquidificador. Calma. Gente, vamos lá. Vocês vão fazer... Calma, calma. Amanhã nós não temos aula, né? Então, vocês vão fazer a página 98 a 100. Eu preciso Amanhã que a gente todos tem aula assim, tá? tem. Então só Tem. faz... A Então, gente você tem vai- todos os dias da semana, tio. Só passa 2 folhas. Não, Duas folha. não, uma. Uma Então, ó, folha. porque uma já era para estar pronta. Qual é o 98. módulo? Qual é o módulo, tio? Então, vai lá. Livro 5, Página. página 98 a 100. Não, tio! A gente tem aula amanhã com você. Só duas Igual. páginas. Não, 98 mas é 99. 98, 99, 100. 98 a 100. Não, tio. Que preguicinha. Tudo bem? Então agora você já tem condição de fazer Não tá bem. todas elas. Preciso muito que vocês me mandem foto, tá? Pra gente Ô, saber. tio, mas você Tio, volta lá na Você página ficou. pra eu ver uma coisa. Não, você vai ver as respostas. Não é resposta, tio. O que que você quer ver? É a questão. Eu ia pedir pra você explicar, mas você não quer ir lá. Tá. Deixa eu só dar um jeitinho aqui. Pera só um minutinho. Já vou explicar. Deixa eu só parar aqui e lá arrumar uma coisa. Ai, Amanda do céu. O irmão do Davi. Amanda, qual questão que você queria ver? É a 1. A 1? Da Não. não. Tira, não é a 1. Tá É a vendo aula, Benjamin? A 2? A 2? Ai, não tá desligado. Sim, a 2 é a parte do simétrica, transgressiva, refletir sei lá o quê. Não, mas daí não é da 99, é da 90. É da 100, tio, essa. Ah, é da 100. Certo, agora eu Ô, entendi. tio, como que vai funcionar a questão dos triângulos? Eu não entendi. Contar, por exemplo, o primeiro só tem um colorido, eu botei 1. Daí no segundo tem 3, eu botei 3. Sim. Sem ser o do quadradinho. As questões de baixo que tem que responder. Assim é, eu não entendi não. Ó, sendo N o número de identificar. Tio, faz compartilhamento. Eu não tô com o meu módulo aqui. Ah, mas o seu tem resposta, né? Pois é. Ah. Eu tô abaixando de vocês que não tem resposta. Daí eu já pego. Ó, tá escrito assim: sendo N o número que identifica cada termo dessas sentenças, é correto afirmar que o número correto de enésimos termos dessa generalização. Décimo. Enésimo é várias vezes, Ah, tá. certo? Então, ele quer saber se é correto afirmar. Aí ele pegou pesado. Te falei que era difícil? É, mas é só porque esse aqui ele pegou um pouquinho pesado. Vamos lá. É que aí a gente vai ter que pensar um pouco. Tio, deixa essa sem fazer e daí amanhã você faz ela com a gente. Não posso fazer agora. Ué, então faz, ué. Não, falta 4 minutos. Então, ó, ele dá o N. Sim, em 3 minutos nós fazemos. Ele dá o 3. Não. Aí ele diz que é N. N de navio. Menos 1. M de navio. N de navio. Certo? Vamos aumentar essa letrinha aqui para a gente poder enxergar melhor.
Pronto. Ele pergunta, gente, se é verdade que aqueles desenhos dos triângulos correspondem a essa fórmula N é 3N menos 1. Quem é o N? Então, o N ele pode assumir qualquer valor, certo? Só que ele diz que são os valores naturais. Se é natural, quais são os valores que o N pode assumir? Ai, não sei. 1, o 2, o 3, Até o 9 só. o 6. Não, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. São todos são números naturais. Todos acima do 1, né? O 0, o 0, menos 1, menos 2, esses são números inteiros, certo? Então, ele pergunta, ele pode assumir qualquer valor? Daí, né? Então, ele pode assumir qualquer um desses valores aqui. Só que a representação dele é o seguinte, ele tem o triângulo, né? Opa, errei. Fórmulas. O primeiro triângulo, gente, tá assim, não tá? Significa que é 1. Qual é o primeiro número que a gente tem ali? Qual é o primeiro número que a gente tem ali em número natural? 3. Não, 1. Então, no lugar do N, eu vou pôr que número? 1. Então, eu vou pôr de outra cor aqui, para a gente saber que eu substituí no lugar do N 1. Certo? E agora eu vou fazer a continha. Quanto que é 1 menos 1? 1 menos 1, 0. Todo número elevado a zero é quanto? 1. 1. Então, quantos triângulos tem que ter? 1. Então, tá certo. Obrigado. Agora, calma que ainda nós estamos Tio, na... envia a aula de hoje lá no grupo. E geralmente eu coloco lá no meu canal também, e só você entrar no canal e pegar as do 7º ano. Tá lá, 7º ano, todas elas. Igual. Gente, qual é o segundo número? Tio é muito marqueteiro. Aproveita essa oportunidade para fazer marketing do canal. Se inscreva no meu canal para vocês ficar legal. Vamos lá. lá no seu canal e eu mando o link lá para eu ser inscrita. Gente, qual é o próximo número natural que tá ali na nossa lista? 3. 3. 2. 2. Pera, tá no 2, calma. 2 menos 1 vai ficar o quê? 1. Aqui faltou o sinal de igual. 1. Então, 1. 3 elevado a 1 é quanto? 1, já era, 3. 3. Então, quantos triângulos tem que ter? 3. 3. Que é o que acontece aqui. Mesmo. Deu 3 mesmo. Então, o próximo vai ser 3 menos 2, que tem que ter 9, e assim por diante. Portanto, né, a pergunta aqui, ó. Errou. O número que indica Eu cada vou comer. Tio, acabou a aula. Que peninha. Não pode mais passar tarefa. Já passei. Ô, tio. Já passei. Gente, muito obrigado pela aula, tá? Adorei a participação de vocês. Essa foi legal. Tchau, Raine. Tchau, Davi. Tchau, Murilo. Tchau, Amanda. Tchau, Luísa. Tchau. Peraí, já tô indo embora. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Eu já saio por aí da tua aula. Calma aí. Tchauzinho. Tchau.